Olá, hoje o tema que nós iremos abordar é a profilaxia pós-exposição ao HIV, às hepatites virais e às outras infecções sexualmente transmissíveis. Eu sou Moara Santa Bárbara, sou médica infectologista do Hospital das Clínicas da UFG e do Instituto de Patologia Tropical da UFG. É importante que nós nos lembramos sempre de como proceder nesse tipo de atendimento, porque é uma emergência médica. Existe um tempo em que nós precisamos ter uma ação para evitar a transmissão dessas infecções através de uma exposição, seja ela ocupacional, sexual ou eventual. As principais formas que nós devemos abordar essas exposições é, primeiramente, determinando se são exposições de risco ou não. Nesse contexto, são consideradas exposições de risco as exposições ocupacionais ou ocasionais com acidente percutâneo, exposição de material biológico a mucosas, a pele não íntegra e as mordeduras. Exposições sexuais, sejam elas vaginal, anal, oral, sem o uso de preservativo, são consideradas de risco para que se prossiga o protocolo de atendimento. Em relação ao acidente ocupacional, os principais profissionais envolvidos são os da área da saúde, mas os de limpeza, higiene hospitalar, da coleta de lixo, policiais, técnicos de necrópsia também podem estar envolvidos. A exposição sexual, ela pode ser eventual consentida ou decorrente de uma violência sexual. Em relação a acidentes de trabalho com exposição a material biológico, os dados em Goiás nos mostram que são números expressivos. Nos últimos anos, pelo menos mais de 1.000 casos anualmente. E o CDC nos traz que mais de 5 milhões de trabalhadores da área da saúde estão em risco de exposição, com mais de 380 mil exposições por ano percutâneas, levando a um risco e a necessidade de uma conduta imediata. A exposição sexual tem como principal forma de prevenção o uso do preservativo, mas nós sabemos que em algumas situações elas podem ocorrer e se existe o risco de aquisição de alguma das infecções sexualmente transmissíveis, sendo a principal delas pelo risco e por não ser curável a infecção pelo HIV, nós precisamos saber qual a conduta a ser tomada. Em torno de 40 mil novos casos de infecções sexualmente transmissíveis estão diagnosticadas no nosso país. Os casos de HIV/AIDS vêm subindo principalmente na população jovem de 15 a 24 anos. E em 2016, de estudos que revelam sobre o uso de preservativo, em geral, 6 em cada 10 jovens mantiveram relações sexuais sem proteção nessa pesquisa realizada pela Unifesp. Em relação à violência sexual, é importante lembrarmos de que mais de 527 mil pessoas são estupradas no Brasil e desses 10% apenas chegam ao conhecimento da polícia. E talvez menos ainda recebam um tratamento adequado. Então, nós devemos lembrar e devemos saber como acolher e atender adequadamente essas pessoas que foram violentadas. As exposições, em geral, são preveníveis, sejam elas ocupacionais ou sexuais, e o uso dos equipamentos de proteção dentro do ambiente de trabalho e os equipamentos com mecanismos de proteção com exposição a pérfuro cortante são de grande relevância. Mais vale uma gota de prevenção do que 1 quilo de medicação. Isso é uma máxima, porque apesar de nós termos formas de prevenção, essa prevenção nem sempre é isenta de riscos. As medicações trazem efeitos colaterais, existe o risco da aquisição da infecção, então a prevenção vai ser sempre o melhor remédio mesmo. Em relação à exposição ocupacional a material biológico,
Os profissionais expostos, como já foi dito, são principalmente os da área da saúde, mas outras populações também podem estar dentro deste contexto. Em relação a estudantes na área da saúde, tem um maior número de exposições exatamente por conta do processo de aprendizado e, às vezes, a técnica não adequada de manuseio de equipamentos. Os profissionais da saúde estão submetidos, às vezes, a longas horas de trabalho, privação de sono, e já se sabe que isso aumenta até em 3 vezes o risco de um acidente percutâneo. As exposições a material biológico podem ser através de materiais pérfuro-cortantes, então agulhas, instrumentais cirúrgicos utilizados em algum paciente. A exposição desses materiais biológicos em mucosas, especialmente ocular, nasal e bucal, e a exposição à pele não íntegra. As exposições por mordeduras humanas, elas devem ser consideradas de risco quando se há presença de sangue. Tanto a pessoa que foi exposta quanto a fonte devem ser avaliadas para que se decida sobre o uso ou não de profilaxias. Em relação aos principais agentes com risco de soroconversão, isto é, a aquisição da infecção com a persistência dela no organismo, os principais são HIV e as hepatites virais. Em relação ao HIV, o risco após uma exposição percutânea varia entre 0,2% e 0,5%. A exposição mucosa tem uma menor chance de transmissão. Hepatite B, a depender da presença do HBeAg na fonte, pode chegar até a 62%, lembrando que essa é a única infecção prevenível por vacinação. Então, todos os profissionais de saúde devem estar sabidamente vacinados e com o seu anti-HBs checado. Em relação à hepatite C, o risco varia de 1 a 10%, dependendo de carga viral e o risco da exposição. E, neste caso, nós não dispomos de nenhum tipo de profilaxia. Quais são os materiais biológicos que são considerados de risco à aquisição de alguma dessas infecções? Sangue, em qualquer tipo de material. Fluidos sexuais, então sêmen, fluido vaginal, retal, líquidos de cerosas com um menor potencial, mas ainda podendo ser avaliado esse risco, líquido amniótico, líquor e líquido articular. Os que são considerados sem risco, desde que não tenham a presença de sangue: suor, lágrima, fezes, urina, vômitos e secreções nasais. A saliva, apesar de se saber que existe a presença de vírus, ela não é considerado risco de transmissão para o HIV ou hepatites virais, a não ser em ambiente odontológico. Nesse caso, como sempre pode ter uma presença de sangue que não é visualizada, é considerado uma exposição. Em relação à decisão sobre o início do protocolo com uso de medicações, as exposições que não são consideradas de risco são as cutâneas exclusivamente, em que não existe uma pele exposta com solução de continuidade, as mordeduras sem a presença de sangue, o envolvimento de materiais biológicos considerados de baixo risco para transmissão, e o material pérfuro-cortante que nunca foi exposto a nenhum material biológico de risco. Em relação à exposição sexual, lembrando que um roteiro de atendimento nesses casos deve ser minucioso para que se determine o tempo de exposição. A investigação do status sorológicos de HIV, hepatite B, C e sífilis, tanto da pessoa exposta quanto da pessoa fonte, para que possa tomar as decisões adequadas. Questionar sobre os sinais e sintomas de outras infecções sexualmente transmissíveis, no caso da exposição sexual, e verificar a imunização em relação à hepatite B, principalmente, mas lembrar das demais
em que nós temos a prevenção através da imunização, o tétano, o HPV e a hepatite A. Indagar a data da última menstruação, no caso de sintomas de gravidez ou mulheres em idade fértil com risco de gravidez, porque a decisão sobre o uso da medicação passa pela questão de ser gestante ou não, e, caso necessário, solicitar o teste de gravidez para determinar esse status. Em relação ao risco após uma exposição sexual, com uma pessoa sabidamente soropositiva para o HIV, a penetração anal receptiva é a que tem uma maior chance de transmissão, podendo chegar a 3%. As demais, ainda com risco, sendo o sexo oral receptivo sem ejaculação considerado de baixo risco. Outras formas de exposição, então, através de transfusão sanguínea, é a que teria uma maior chance pela infusão direta do sangue com o agente causal, mas o compartilhamento de agulhas, seringas ou acidentes pérfuro-cortantes também tem a sua relevância, assim como as exposições sexuais. Quais são os fatores que aumentam o risco de transmissão do HIV? A quantidade de vírus circulando no sangue da pessoa fonte. Geralmente, as pessoas infectadas no primeiro ano têm uma carga viral mais aumentada, então seria uma maior quantidade de vírus circulante para que se tivesse uma exposição significativa e de alto risco. Pessoas que já estão em fases de AIDS, que é a síndrome, porque nesse caso a sua imunidade está bastante baixa e possivelmente a carga viral também é elevada. Tomar a medicação antirretroviral adequadamente e manter a carga viral indetectável diminui substancialmente o risco de transmissão. Para eventos pérfuro-cortantes ou exposição a sangue, ainda não há uma definição por parte dos órgãos como o CDC, Ministério da Saúde, OMS, para que a gente não indique a profilaxia pós-exposição. Entretanto, em relação à exposição sexual, hoje é um consenso em saúde pública de que o paciente em adequada adesão com carga viral indetectável não tem um risco significativo de transmissão através da forma sexual, desde que não tenha outros fatores associados, por exemplo, como a falha na medicação ou outras infecções sexualmente transmissíveis que podem gerar algumas alterações na carga viral desse indivíduo. Outros fatores são presença de lesões, então qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível associada com úlceras ou mesmo com inflamações e fissuras podem aumentar essa chance. Além disso, relações sexuais traumáticas, presenças de fissuras ou sangramentos e a quantidade de exposição ao material biológico também determina um risco. Entretanto, para as infecções sexualmente transmissíveis outras, por exemplo, a sífilis, gonorreia e clamídia, esse risco pode ser até mesmo maior do que HIV e hepatites virais. Então, elas não devem ser ignoradas no caso de uma exposição sexual. Os protocolos brasileiros que são utilizados atualmente, atualizados a cada ano, são os de profilaxia pós-exposição de risco ao HIV e o protocolo e diretrizes de tratamentos de terapêutica para as infecções sexualmente transmissíveis. É importante lembrar que desde 2010 já é recomendada uma profilaxia pós-exposição ao HIV. Desde 2015 houve uma mudança no protocolo, porque nós não fazemos mais diferenciação entre o grau de exposição ou uma exposição de alto ou baixo risco
E também não diferenciamos por protocolo as exposições ao HIV, sejam elas ocupacionais ou sexuais. O roteiro de atendimento e as condutas são os mesmos. A indicação da quimioprofilaxia no caso de acidentes com fonte desconhecida, ele deve ser avaliado e em qualquer caso em que possa haver risco, indicada a medicação. O esquema antirretroviral preferencial para o HIV foi alterado em 2017, visando o uso de sempre 3 drogas em todos os atendimentos, uma melhor posologia dose única diária e menos efeitos colaterais. Além disso, lembrar das exposições e risco às outras ISTs para que seja feito o acompanhamento e o tratamento adequado. O segmento sorológico deve ser realizado com um teste HIV de 4ª geração, com a pesquisa dos antígenos e anticorpo, diminuindo assim a janela imunológica deste teste. Quando nós temos uma exposição a material biológico, ocupacional ou sexual, o atendimento deve ser providenciado imediatamente. Como foi dito, por protocolo é considerado uma emergência médica. Essa exposição, no caso da ocupacional, deve interromper o procedimento que este profissional da área da saúde está realizando, chamar um substituto, realizar uma adequada lavagem do local onde foi exposto, considerar a identificação da fonte como prioridade, recolher as assinaturas dos termos de consentimento, coleta do sangue para exames e encaminhamento para o profissional que vai decidir sobre o uso ou não da medicação para profilaxia. No caso de acidente de trabalho, lembrar de que deve ser feito a notificação de acidente de trabalho e a notificação do acidente. Em exposições percutâneas, lavar o local com água e sabão. A exposição mucosa com soro fisiológico, preferencialmente, no caso em especial do olho. E é lembrado que são contraindicados procedimentos que aumentam a área exposta, por exemplo, cortar, espremer, fazer injeções no local ou utilizar substâncias irritantes como álcool, éter ou hipoclorito. A identificação da fonte é de extrema relevância para a decisão. Fazer o aconselhamento pré e pós-teste da fonte do exposto, dizendo quais exames vão ser coletados e quais os resultados destes exames. Se o acidente ocupacional, não esquecer do preenchimento do acidente de trabalho e a ficha de notificação. Na emergência, o que deve ser realizado? Então, em relação a uma exposição ao HIV, o tempo da exposição é a primeira decisão. Se essa exposição está dentro de 72 horas, vão ser indicadas os demais pontos do protocolo. Caso tenha mais de 72 horas, essa pessoa deve ser encaminhada para seguimento sorológico, mas a medicação para o HIV não está indicada. O segundo passo é testar a fonte e o trabalhador com um teste rápido para o HIV. Se o exposto já for soro positivo para o HIV, não está indicado nenhuma medicação profilática. Se ele for negativo, prossegue-se o protocolo, identificando-se assim qual foi o teste da fonte. Se a fonte for positiva ou desconhecida com um risco potencial, deve sim ser indicado o uso da medicação profilática. Verificar sempre em mulheres em idade fértil a possibilidade de gravidez e solicitar beta-HCG. Nas exposições sexuais, deve-se lembrar da pílula do dia seguinte ou anticoncepção de emergência para que se evite uma gravidez indesejada. Quando o paciente fonte testa HIV negativo no teste rápido, não está indicado
como regra, o uso da profilaxia pós-exposição. Neste caso, a medicação, a PEP para o HIV, em casos muito específicos, poderiam estar ainda indicados se o paciente fonte tiver algum sintoma que possa justificar uma síndrome retroviral aguda ou uma exposição de alto risco nos últimos 30 dias. Em relação às hepatites virais, o principal é colher exames da fonte e do profissional, identificar se esse profissional ou a pessoa exposta tem vacinação para hepatite B, se o anti-HBS já foi checado em alguma ocasião e indicar vacinação imediatamente. Em relação ao HIV, o teste rápido foi realizado no exposto e na fonte. As sorologias complementares vão desde testes rápidos para hepatite B, C e sífilis na fonte, caso disponíveis, ou as sorologias confirmatórias para que posteriormente quem fará o segmento tome uma decisão. O exposto também deve ser testado para anti-HBC, anti-HBS, anti-HCV, FTABS e VDRL. Em relação à avaliação dos resultados e a conduta, se o teste rápido da fonte for negativo, então não será instituída a quimioprofilaxia. A exceção é aquela situação de possibilidade de exposição de risco da fonte nos últimos 30 dias. Se o teste rápido da fonte for positivo, institui-se a quimioprofilaxia. Em fonte desconhecida, se foi uma exposição com risco em locais onde há uma possibilidade de prevalência de pacientes soropositivos, deve sim ser indicada a quimioprofilaxia, desde que dentro das 72 horas da exposição. A quimioprofilaxia pós-exposição ao HIV tem um esquema preferencial atual de dose única diária com menos efeitos colaterais, que é composto por uma dupla de inibidores da transcriptase reversa, que são o tenofovir e a lamivudina, combinados em um comprimido, e o dolutegravir também na dose de um comprimido ao dia. Em situações em que não se possa utilizar algum dos análogos, deve-se considerar outras opções. Essas opções são a zidovudina, caso não se possa utilizar o tenofovir por insuficiência renal ou outra contraindicação específica a ele, e caso não se possa usar o dolutegravir, a opção seria o atazanavir ou o raltegravir no caso de gestantes, ou o atazanavir e o darunavir nas demais situações. O uso da medicação antirretroviral deve ser por 28 dias, não deve se suspender antes disso. Caso hajam efeitos colaterais, esse paciente deve estar em segmento para que se faça uma decisão adequada. Os principais efeitos adversos dos antirretrovirais utilizados são principalmente fraqueza, dor de cabeça, indisposição no estômago, alterações gastrointestinais como diarreia, mas hipersensibilidades cutâneas podem ocorrer e existe também algumas contraindicações formais ao uso de alguns antirretrovirais. Em relação ao tenofovir, na sigla TDF, a insuficiência renal ou qualquer clearance menor do que 60 deve ser evitado. Em portadores de hepatite B crônica, atentar, pois este medicamento é utilizado também para o tratamento da hepatite. Então, na sua suspensão, esse paciente deve ser acompanhado pelo risco de uma reativação dessa hepatite viral. Em relação ao dolutegravir, pacientes em uso de anticonvulsivantes como fenitoína, fenobarbital, oxcarbazepina, carbamazepina devem
contraindicar o uso do dolutegravir, sendo então substituído pelo atazanavir. No caso das gestantes, falaremos a seguir. Em relação à metformina, não é uma contraindicação formal, mas o dolutegravir pode aumentar o nível sérico dessa droga com risco de hipoglicemia. Em relação aos inibidores da protease, atazanavir, darunavir e ritonavir, os efeitos colaterais mais conhecidos são os gastrointestinais, alterações glicêmicas e de lipídios, a icterícia esperada e não tóxica, com aumento da bilirrubina indireta no caso do atazanavir, e a restrição do uso de omeprazol ou qualquer inibidor de bomba de prótons quando se utiliza essa droga especificamente, o atazanavir. Caso seja necessário o uso de algum protetor gástrico, a ranitidina ou seu derivado deve ser utilizado com intervalo de pelo menos 12 horas. Em relação a outras contraindicações, o uso de rifampicina não deve ser concomitante ao dolutegravir nem aos inibidores de protease. Nesse caso, a opção seria o raltegravir. Se utilizados os inibidores de protease, lembrar de perguntar se o paciente utiliza simvastatina, pois essa é uma das estatinas em que pode-se haver um maior risco potencial de rabdomiólise com aumento de CPK. No caso da pessoa exposta estar grávida ou estar em idade fértil com possibilidade de gravidez, não deve ser utilizado o dolutegravir. Por conta disso, deve ser realizado o beta-HCG na suspeita e o esquema preferencial, se antes de 14 semanas de gestação, o atazanavir e o ritonavir. Após 14 semanas de gestação, o raltegravir. Nesse caso, o uso do raltegravir é 2 vezes ao dia, um comprimido de 12 em 12 horas, e o atazanavir, dose única diária, associada sempre ao ritonavir. Em paciente fonte sabidamente HIV positivo, a medicação está indicada e será a medicação padrão com dolutegravir, tenofovir e lamivudina. Entretanto, se for um paciente multiexperimentado, deve-se solicitar uma avaliação pelo médico infectologista o mais rápido possível, já sabendo algumas questões importantes. Qual é o antirretroviral que essa fonte usa, se está em adesão, se tem uma carga viral indetectável e se teve alguma mutação de resistência prévia a esse esquema. Em geral, por se tratar de uma classe mais nova dentre o tratamento de HIV, o esquema atual tem uma alta potência e uma barreira genética muito boa para a prevenção, mesmo nesses casos. Em relação ao segmento laboratorial da PEP do HIV, deve ser solicitado alguns exames, principalmente de função renal, de lesão hepática, glicemia, hemograma e, seguidamente, o acompanhamento para verificar toxicidade da medicação. O exame sorológico será repetido na 4ª semana e na 12ª semana. Hoje, com o teste HIV, com a pesquisa de antígenos e anticorpos, nós conseguimos encerrar o segmento de HIV no 3º mês. Uma coisa importante em relação aos testes de HIV disponíveis. Os testes rápidos, sejam eles por sangue, plasma ou soro, possuem uma janela imunológica de 30 dias. O fluido oral tem uma janela possível de até 90 dias, portanto, ele não é indicado para esse tipo de triagem em exposição a material biológico. O período de janela para os testes de 3ª geração
é em torno de 22 a 25 dias, mas o seu segmento, se utilizado somente ele, deve ser até o 6º mês. Como já dito anteriormente, os de 4ª geração têm em média 15 dias de janela e o segmento até o 3º mês. Hoje, com isso, o segmento para o HIV é até o 3º mês. Já o segmento para as hepatites virais, pelo risco de soroconversão tardia, deve ser até 6 meses. Caso o profissional ou a pessoa exposta tenha uma soroconversão para a hepatite C, deve-se seguir com teste de HIV por um período maior, visto que isso pode prolongar o período de soroconversão. Além disso, em casos de disponibilidade, o PCR-RNA para o vírus C deve ser solicitado 90 dias após a exposição, visto que o anti-HCV pode ter uma soroconversão muito tardia. Passemos agora então para a exposição à hepatite B, em que os principais pontos são a verificação do status da fonte e o anti-HBs do exposto, para que possa ser indicada a imunoglobulina nos casos específicos. O vírus da hepatite B, então, possui um período de incubação de 6 semanas até 6 meses. Metade dos adultos pode ser sintomático. O HBsAg é o primeiro marcador, então dentro de 3 a 4 semanas já está presente. O anti-HBc pode surgir somente até 6 meses, por isso que o segmento é um pouco mais prolongado. Depois de 6 meses, a gente considera uma infecção crônica pelo vírus da hepatite B, e no caso de exposição a lactentes, a chance de cronificação é de até 90%, e em adultos, em torno de 10%, 5 a 10%. Em relação ao manejo pós-exposição e uso de vacina e imunoglobulina, checado o anti-HBs ou o histórico de vacinação do exposto, caso ele já seja vacinado ou tenha que completar um esquema vacinal, é indicado apenas as doses de vacinação para se completar. No caso de profissional que já fez um esquema vacinal e não soroconverteu, repetir o esquema vacinal. Caso o paciente seja HBsAg positivo, no caso a fonte, se o profissional não tenha nenhuma documentação da sua soroconversão de anti-HBs, a imunoglobulina está indicada. Se o profissional já fez 2 esquemas de vacinação e não soroconverteu, devem ser indicado 2 doses da imunoglobulina com intervalo de 30 dias, sempre associado ao esquema vacinal. Neste caso, em que a fonte é desconhecido o seu status para hepatite B, na maioria das vezes se completa o esquema vacinal e a imunoglobulina, pelo protocolo do Ministério da Saúde, é indicada se a fonte for sabidamente HBsAg ou no caso desses profissionais que não fazem a soroconversão do anti-HBs. É uma urgência, deve ser iniciado o mais precoce possível tanto a imunoglobulina quanto o esquema vacinal. Portanto, o anti-HBs coletado desse profissional deve ser checado dentro de um período de no máximo 7 dias, visto que a imunoglobulina em exposições ocupacionais deve ser utilizada em até 7 dias e pós-exposição sexual até 14 dias, sendo que o ideal é que seja realizada dentro das 48 horas iniciais. A imunoglobulina para hepatite B está disponível nos centros de referência em imunobiológicos especiais. No caso, em Goiás, em Goiânia, o Materno Infantil e o Hospital das Clínicas. A exposição à hepatite C, portanto, não existe uma profilaxia adequada para
que se previna a aquisição, mas deve-se fazer seguimento para que o diagnóstico seja precoce e que o tratamento seja indicado em tempo oportuno. Em relação a esse vírus, é um vírus que tem um período de incubação também potencialmente longo, em média 8 a 9 semanas, mas pode chegar a 24 semanas. Pode-se ter aumento das transaminases, por exemplo, a alanina aminotransferase, e o surgimento do HCV-RNA ou carga viral do vírus da hepatite C está presente dentro das primeiras semanas e aumenta rapidamente. Em torno de 25 a 50% podem ter clearance espontâneo desta infecção e, se positivo, durante o segmento, essa pessoa deve ser encaminhado para a avaliação. Em geral, dentro de um acompanhamento de 6 meses, se não houve uma soroconversão, deve ser indicado o tratamento específico. As outras infecções sexualmente transmissíveis devem ser consideradas neste tipo de exposição. Pode ser optado por uma profilaxia inicial. Essa recomendação é prioritariamente nos casos de violência sexual, ou se a pessoa, a fonte, já sabidamente era portador de alguma outra infecção, adequar o seu tratamento. O segmento é muito importante para a verificação de sinais e sintomas e a coleta dos exames específicos. O atendimento clínico e laboratorial de uma pessoa exposta por violência sexual deve conter também a avaliação psicológica e social imediata, providenciar a questão de boletim de ocorrência e etc., mas não é obrigatório que isso já tenha sido realizado para que se instituam as medidas profiláticas, porque a profilaxia pós-exposição é uma emergência. Deve-se iniciar toda a triagem e o início das medicações o mais rapidamente possível. A anticoncepção de emergência deve ser indicada. A vacinação e imunização para o vírus da hepatite B, caso não presente, também, incluindo a imunoglobulina no caso de exposição sexual em que a pessoa não tem nenhum histórico de vacinação. Realizar os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais. No caso da pessoa exposta, em situações muito específicas, caso a fonte esteja disponível, também. Mas, na maioria dos casos, devem ser instituídas todas as profilaxias. Em relação ao tratamento, e o tratamento, na verdade, preemptivo de algumas infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis deve ser utilizada a dose única de penicilina benzatina, dividida em 2 tomadas, uma em cada nádega, de 1.200.000 unidades. Em relação à gonorreia, o tratamento de escolha é o ceftriaxona 500 mg associado à azitromicina, que no caso, para as demais infecções, por exemplo, como clamídia, já também terá sido contemplado. Mas caso o paciente fonte tenha sabidamente gonorreia, a associação atual de ceftriaxona e azitromicina é o regime recomendado. Em caso de tricomoníase, o uso em dose única de metronidazol 2 gramas. O segmento sorológico, por fim, deve ser realizado até 6 meses após a exposição, no caso das hepatites virais. No momento do acidente, todas as sorologias e o anti-HBS deve ser solicitado, em especial do exposto. Realizar novamente a sorologia de HIV e sífilis, juntamente com os exames de toxicidade nos primeiros 30 dias, ou preferencialmente após 4 semanas, e um novo exame em 90 dias para a documentação dos marcadores de hepatites virais,
o PCR para hepatite C, caso disponível, e a sorologia de HIV e sífilis novamente. Repetir os marcadores de hepatite C para o encerramento do segmento. Em caso de soroconversão da hepatite C, durante o segmento, a sorologia de HIV deve ser repetida também posteriormente, com um tempo de soroconversão mais longo. Em relação às demais infecções sexualmente transmissíveis, nós não dispomos, na maioria das vezes, de equipamento sorológico, por exemplo, a gonorreia e a clamídia. Entretanto, podem ser realizados métodos de pesquisa molecular para a definição dessa infecção. E o tempo de segmento é em torno de 4 a 6 semanas. Para finalizar, então, o uso do preservativo, ele é a melhor forma de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Existe para os profissionais da saúde ou demais equipamentos de proteção individual preconizados para uso intra-hospitalar ou para qualquer procedimento que envolva materiais biológicos, e estes devem ser usados de forma correta. Eu gostaria de agradecer e lembrar somente a questão da balança da prevenção. Sempre é melhor a prevenção a ter que utilizar medicações como forma de profilaxia, pesando-se risco-benefício de tudo isso. Agradeço mais uma vez a atenção e fico disponível para qualquer questão pelo método do Telesaúde. Obrigada.